No meio da selva corporativa, existe um lugar onde o café é fraco, os prazos são curtos e os sorrisos são fingidos. Bem-vindo ao escritório dos primatas, onde trabalhar até cair virou um esporte de sobrevivência. Todo dia, às 5 horas em ponto, o Beto acorda. Ele não levanta com disposição, levanta com obrigação. Hoje é mais um dia no grande salão das promessas não cumpridas. O escritório da Jungle Electronic Process. No escritório, o ar-condicionado é gelado, mas o clima é tóxico. O Beto chega cedo, sempre com a mesma esperança. Talvez hoje alguém reconheça meu esforço. Spoiler, não vão. Beto já foi um prodígio. Entregava relatório antes do café esfriar, antecipava demandas, sorria em reunião de alinhamento. A recompensa? Mais trabalho. Nada de aumento. Zero reconhecimento. Ele entrega antes do prazo. Assume tarefas de outros. Resolve pepinos que ninguém quer tocar. Beto não sabia, mas estava preso num jogo cruel. Quem entrega rápido, ganha. Mais tarefas. No dia seguinte, o chefe Pete chama o Beto na sala. Ele entra achando que vai ser elogiado. O chefe sisudo diz: Você trabalha rápido, então agora vai assumir os relatórios do Shed. Hihihi. Não houve parabéns. Não houve obrigado. Só mais responsabilidade. E um tapinha nas costas, disfarçado de promoção fantasma. Mesma função, mesma grana. Mais trabalho. Enquanto isso, no outro lado do salão, Chat está de camiseta, assistindo vídeos no YouTube. Quando o chefe passa, ele minimiza o vídeo e finge que está digitando furiosamente. Assim que o chefe se distancia, ele abre o vídeo novamente e cruza os braços. Beto viu esse comportamento e ficou resignado. Vou ter que fazer o trabalho dele? Ele olha seu próprio reflexo no monitor escuro. Pela primeira vez, vê um tolo. Shed sempre entrega o mínimo. Nunca está de mau humor. E adivinha? Recebe o mesmo salário. Comparou-se a ele. Ele é exatamente o meu oposto. Enquanto eu trabalho duro, ele finge que trabalha. Virou mestre da camuflagem. Aí o Beto teve um estalo. Se correr, o chicote canta. Se andar, também. Então, por que correr? Ali, Beto entendeu. No escritório da selva, quem corre demais vira mula de carga. Quem entrega demais, entrega a própria sanidade. E então, ele decidiu. Não era desistência, era resistência. Ele então aderiu ao slow working, trabalhar no ritmo certo, nem mais, nem menos, como um bom macaco zen que aprendeu com os erros. No dia seguinte, Beto começa a respirar fundo, divide a tarefa do dia em blocos, vai no ritmo, entrega só o necessário, sai no horário. Pela primeira vez, vê o céu fora do escritório. E o que aconteceu quando o Beto desacelerou? Menos estresse, mais foco, melhor entrega. Ele parou de ser um incêndio ambulante e virou um profissional consciente. Entregar bem ficou mais importante que entregar primeiro. Mas claro, isso teve preço. Nem todos gostaram. O chefe achou que ele estava desmotivado. Teve olhares tortos, os colegas olhando atravessado. Teve fofoca na copa. O Beto não gosta de trabalhar. O Beto tá largado. Não conseguiremos o selo diamante. Mas ele sabia, viver no automático era mais perigoso do que ser mal interpretado. O Beto não virou gerente, não ganhou prêmio,
nem recebeu tapinha nas costas. Mas dorme bem. Trabalha com propósito. E, principalmente, não perdeu o juízo tentando parecer ocupado. Beto sentiu algo novo, dignidade. Ele aprendeu o que muitos levam uma vida para entender. Entregar valor não é se sacrificar, é se preservar. Talvez o mundo corporativo continue sendo uma corrida de ratos. Mas o Beto escolheu ser o macaco que não corre por migalhas. O slow working não nasce do ócio. Ele é uma reação ao chefe que acha que elogio paga boleto, à cultura que valoriza quem sofre calado, ao medo de virar o macaco resolvedor de tudo. É autopreservação, não vagabundagem. O slow working não é um protesto silencioso. É um pedido de socorro com postura. É o macaco dizendo: eu faço, mas eu também vivo. É o fim do teatro do cansaço e o início da inteligência emocional. Quem não entender isso vai continuar achando que produtividade é correr sem direção. Tem mais. Se todo mundo adotar esse ritmo e a liderança não entender o porquê, a produtividade geral cai. E aí o slow work, que era um grito por equilíbrio, vira um problema coletivo. Mas e se a empresa escutasse esse grito? E se ela entendesse que as pessoas não querem trabalhar menos, querem ser tratadas com mais humanidade? Aí tudo muda. O slow working deixa de ser resistência e vira cultura. Vira ambiente saudável. Vira engajamento de verdade. No fim das contas, o slow working é como um alarme silencioso. Ele não grita, não reclama, só muda o ritmo. E quem souber escutar pode transformar o ambiente inteiro. Porque no fundo, ninguém quer trabalhar devagar. A gente só quer trabalhar em paz. Se você se viu nesse vídeo, respire, desacelere. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem está na mesma situação. Lembre-se, até o relógio para de funcionar quando é forçado além do limite.